pé, vamos orar. Nós vamos adorar o Senhor. Vamos receber uma boa palavra de Deus que será ministrada ao nosso coração para a nossa edificação e crescimento em nome de Jesus. Pai, nesta manhã nós nos consagramos a Ti, entregamos tudo que temos, tudo que somos e viemos a ser. Pai, nós declaramos que estamos aqui com corações abertos, com a mente receptiva, Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós, ó Deus, te louvamos, te bendizemos, porque todas as coisas têm cooperado e hão de cooperar para o nosso bem, porque nós te amamos e somos chamados segundo um propósito eterno. Declaramos, ó Deus, Pai, que nessa manhã, nesse tempo aqui, estaremos também, ó Deus, suscetíveis à presença maravilhosa do Espírito Santo. Que somente Ele pode nos convencer das verdades, pode nos dar clareza dos princípios e tomar também aqueles que vão ministrar para trazer com graça a revelação que vem do alto. Nós oramos também nessa manhã para que sejamos livres na adoração, na devoção, que nós tenhamos, ó Deus, como foi ontem, também uma comunhão tão íntima, singela e sincera, Pai, atraindo a bênção do Senhor, a vida do Senhor para sempre. Oramos, Pai, te agradecendo por tudo que será ministrado, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Graça e paz, igreja. Que privilégio. Eu olho para vocês e vejo a graça do Senhor. Quer dizer que todos que estão aqui fazem parte de uma grande comissão. Porque você aceitou Jesus, você ama Jesus e você transborda na vida de outras pessoas. Se você abre a sua casa para receber uma célula, você tem o privilégio de ali acontecer a graça e o favor do Senhor, discipular pessoas. Você que é líder em treinamento, você pode transbordar do amor de Jesus. Não ficou só em você. Você não reteve o amor de Jesus apenas para a sua vida. E que privilégio, como o pastor falou ontem, de sermos usados pelo Senhor para estar edificando outras pessoas. Cuidar de pessoas é um privilégio. Cuidar de famílias é um privilégio. Cuidar de adolescentes é um privilégio. Cuidar de crianças é um privilégio. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós dizemos sim. Você disse sim. Sim, Senhor. Fala hoje para Jesus. Sim, Senhor. Pode contar comigo. Sim, Senhor. Pode contar com a minha casa. Sim, Senhor. Pode contar com a minha família. Nós não andamos por aquilo que vemos. Nós andamos por aquilo que cremos. Não é por aquilo que o natural, os seus olhos veem. Mas a sua fé é além. É além do que os olhos podem ver. É além do que tem acontecido. É você crer sim que a minha célula vai crescer, vai multiplicar, porque a obra é do Senhor. Repita comigo. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Senhor, nós estamos de pé. Estamos de pé. Aleluia! Vamos lá! Você vai cantar com fé. Glória a Deus! Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé! Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. No caminhamos pelo que cremos, no que nos move.
vivemos por fé, estamos de pé. Pressionados, desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Vou caminhar pelo que temos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Amém, Jesus. Você pode se sentar. Nesse momento, nós teremos a primeira ministração dessa manhã. Eu queria convidar aqui o pastor Douglas Panta, queria que você louvasse a Deus com as suas palmas pela vida do pastor Douglas. E louvo a Deus pela sua vida, pastor. É uma alegria nós contarmos com você aqui nesse treinamento e que o Senhor possa usá-lo grandemente em nome de Jesus. Nós somos aqui aptos para receber também esse crescimento em nome de Jesus. Meus irmãos, bom dia a todos. Todos bem? Amanheceram bem? Tomaram café? Se confere. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Deus, por cada coração, por cada líder.
por cada irmão e irmã, ó Deus, que está aqui com disposição, alegria, ávidos pelo teu toque, pela tua palavra. E eu te peço, ó Deus, que nesta manhã o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Que teu Espírito tenha liberdade, Deus, para nos renovar, para nos instruir, para nos encorajar e para nos fazer, Deus, ter clareza dessa visão, nos fazer ter profunda paixão, nos fazer ter compromisso. E que tudo isso, Deus, tudo isso, seja unicamente para o louvor e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã eu quero repartir com vocês uma mensagem / treinamento que tem por título Desenvolvendo Líderes em Potencial. Sem dúvida alguma, lá no seu pequeno grupo, Estava chegando assim não, aqui ó. líderes em potencial. Talvez você ainda não tenha enxergado. Mas eu oro a Deus que nessa manhã os seus olhos tá vendo? espirituais Quando tava sejam cantando, abertos para enxergar, para é isso identificar esses líderes potenciais que Deus trouxe para perto de você. E eu começo perguntando, o que é um líder em potencial? Bom, a resposta é simples. Um líder em potencial é alguém que ainda não ocupa uma posição formal de liderança, mas ele já demonstra características que indicam que pode se tornar um grande líder em breve no futuro. É claro que todo grande movimento ele precisa de fato de grandes líderes, e com a Igreja de Jesus não é diferente. Deus chama pessoas para liderar e cuidar do seu povo. E essa responsabilidade não pode recair sobre os ombros de poucas pessoas. O próprio Senhor Jesus nos mostrou a importância de ali levantar novos líderes. Jesus, ele chamou, Jesus capacitou, ele ensinou, ele desenvolveu novos líderes por meio do discipulado. A verdade é que o crescimento saudável de uma igreja depende do desenvolvimento contínuo de novos líderes. Nós sabemos que, infelizmente, é comum ouvirmos histórias de ministérios que se encerraram por falta de sucessores. Ou seja, qual foi o motivo do encerramento? O motivo é, novos líderes não foram treinados. Novos líderes não foram capacitados. Novos líderes não foram desenvolvidos. Então, o segredo para a derrota de um ministério é não capacitar novos líderes. O ministério morre. Portanto, na maioria das vezes, o que as pessoas, principalmente no contexto de liderança, mais precisam é de uma mudança de mentalidade. Precisa entender que a importância de se formar novos líderes é fundamental para que a missão continue se perpetuando, para que o legado continue sendo transmitido. Por exemplo, é fácil diferenciar uma pessoa que deseja formar novos líderes de uma pessoa que, em momento algum, deseja formar novos líderes. E nós temos as seguintes diferenças. Por exemplo, quem não deseja formar novos líderes pensa o seguinte: o ministério só acontece por intermédio da minha própria liderança. Agora, quem deseja formar novos líderes pensa: o ministério acontece por meio da multiplicação de líderes. Outro exemplo, quem não deseja formar novos líderes pensa o seguinte: eu vejo o que Deus pode fazer por intermédio da minha própria liderança. Agora, quem deseja formar novos líderes pensa o seguinte: eu vejo o que Deus pode fazer por intermédio da liderança de outros, e eu deixo eles saberem que eu vejo isso neles. Eu deixo que eles saibam que eu vejo isso na vida deles. Outro exemplo, quem não deseja formar líderes pensa o seguinte: eu compartilho o que eu aprendi para multiplicar seguidores.
Mas quem deseja formar líderes, pensa. Eu compartilho o que eu aprendi para multiplicar líderes. Último exemplo. Quem não deseja formar novos líderes, pensa o seguinte. Eu conto quantas pessoas estão chegando no meu ministério. Mas quem deseja formar líderes, pensa. Eu conto quantos líderes eu estou formando e enviando para fazer a obra de Deus. Então é uma mudança de mentalidade. Então precisamos entender algo. O desenvolvimento de novos líderes nunca acontece por acidente. O desenvolvimento de novos líderes precisa ser intencional. E essa intencionalidade que temos é fruto de uma mentalidade transformada, que entendeu a visão e compreendeu o propósito. Portanto, todos nós precisamos ter uma visão clara sobre a importância de desenvolvermos novos líderes na igreja local. Porque quando não temos clareza dessa visão, é muito comum e perigoso cairmos no que podemos chamar de ativismo ministerial, que nos faz priorizar quase tudo, menos o desenvolvimento de novos líderes. Perigoso isso. Às vezes estamos tão focados nas conferências, nos eventos, nas atividades litúrgicas, nas agendas. Às vezes nos tornamos especialistas em fazer eventos, e tudo isso é muito bom. Mas de nada adianta estarmos focados em todas essas coisas se na prática estivermos negligenciando o mais importante: discipular pessoas e formar novos líderes que se pareçam com Deus. Por isso que ontem o pastor Ricardo disse que nós não temos assim muitos ministérios, porque nós temos um alvo, nós temos um foco bem definido, bem delineado. Agora, precisamos entender também que ter uma visão clara de desenvolvimento de líderes, como foi dito ontem, é apenas o início. É apenas o começo, né? Essa mudança de mentalidade é apenas o primeiro passo. Ou seja, o próximo passo é engendrarmos uma estratégia para transformar essa visão em realidade. Então a pergunta é: como desenvolver líderes em potencial? Como é que eu e você, para a glória de Deus, iremos desenvolver novos líderes que se pareçam com Jesus Cristo? Então, nessa manhã eu quero objetivamente abordar com vocês pelo menos 3 fases do desenvolvimento de um líder em potencial, lá no seu pequeno grupo. 3 fases. A primeira fase é o que nós vamos chamar nessa manhã de fase da identificação. É a fase onde você vai ativar o seu radar espiritual, você vai ativar o modo de observador. Já viu o pessoal do futebol que tem o olheiro? Ele fica buscando talentos, ele fica ligando preciosidades. O líder tem que ser assim. É a fase da identificação. Identificar líderes em potencial que Deus trouxe para perto de você. Olha só, se hoje nós estamos em uma reunião de liderança, todos nós, é porque um dia alguém identificou em nós um potencial para liderar. Olha só, Deus usou pessoas para enxergar isso em nossas vidas. Por isso hoje estamos aqui. E da mesma forma, Deus quer usar você para enxergar o mesmo na vida daqueles que estão ao seu redor. Amém. Se você recebeu de graça você vai entregar. Então, estamos falando de um processo de identificação. E para isso, nós precisamos observar algumas qualidades na vida dessa pessoa, nesse processo de identificação de líderes em potencial. E eu vou citar aqui algumas qualidades. Primeira delas, influência. Influência é uma qualidade essencial a ser observada em alguém que de fato é um líder em potencial. Porque a liderança, em sua essência, trata-se de influenciar pessoas. É claro que aqui estamos falando de influenciar positivamente, é claro. Líderes potenciais sempre possuem habilidade natural para influenciar. Mesmo que não haja a intenção consciente de liderar pessoas, elas naturalmente, automaticamente exercem influência. Quer ver um exemplo? Se nós reunirmos em um mesmo ambiente, em um mesmo espaço, um grupo de pessoas que não se conhecem,
e ficarmos ali simplesmente observando, rapidamente vamos identificar aqueles que vão exercer influência sobre o resto do grupo. Apenas observando rapidinho você identifica aqueles que influenciam e aqueles que são influenciados. Torna-se evidente qual é a pessoa cujas ideias capturam mais atenção e cuja sabedoria é mais respeitada. Então, influência é uma qualidade importantíssima na identificação de líderes em potencial. Agora, só influência? Não. Segunda qualidade, caráter. Caráter, porque de nada adianta a pessoa ser influente se ela não tiver caráter. E o que é caráter? Caráter nos fala sobre os traços morais da personalidade de alguém. Caráter é o que determina o comportamento moral e social de uma pessoa, de um indivíduo. Portanto, precisamos avaliar se o candidato à liderança possui um bom caráter. Precisamos analisar os traços morais da personalidade dessa pessoa. Mas preste atenção. É claro que nós estamos falando de procurar pessoas perfeitas para compor a liderança. Porque se for assim, ninguém estaria aqui nessa manhã. E nós nunca encontraríamos ninguém, porque, não sei se te contaram, mas não existem pessoas perfeitas. Tá bom? Só reconhece aqui. Pode publicar até nas redes sociais. Vai ser descoberto todo dia. Mas alguém vai pensar assim: pô, pastor, se ninguém é perfeito, e se todo mundo às vezes tropeça, como é que eu vou saber se a pessoa tem um bom caráter? Bom, aqui basta você aprender ao que eu aprendi com o pastor Ricardo. Diferenciar duas coisas importantes. Uma coisa é caráter. Outra coisa é conduta. E qual é a diferença de caráter e conduta? Conduta é comportamento. Caráter é formação moral. Então, conduta você ajusta. Caráter você não muda. Só Deus pode mudar caráter de alguém. Só Deus faz isso. Então, pode ser que esse líder de potencial, às vezes ele teve uma falha, mas não foi uma falha de caráter. Foi uma conduta errada, um comportamento errado. E isso pode ser ajustado no discipulado. Então, é bom a gente também ter esse entendimento, essa diferenciação, porque senão corremos o risco de, na nossa justiça própria, sairmos por aí procurando pessoas prontas e totalmente perfeitas e você só vai encontrar Jesus assim. Terceira qualidade, habilidades pessoais. Isso aqui também é muito importante, gente. É você se perguntar a respeito desse líder de potencial. Será que ele ou ela tem a habilidade de ouvir pessoas? Pela liderança, saber ouvir é fundamental. Será que ele tem empatia? Será que ele tem habilidades de relacionamento? Inclusive, como que essa pessoa se relaciona com alguém que é totalmente diferente dela? Há uma certa empatia, tolerância, misericórdia ou a justiça própria pura? Ela tem mínimas condições de mediar um conflito, então observar as habilidades pessoais dessa pessoa. Isso é uma questão também de competência. Quarta qualidade, garra. Garra é importante, pastor? Sim, garra é importante. Porque os dias não são feitos apenas de dias ensolarados como esse. Tem dia que é nublado, tem dia que chove. E esses dias que chove, eu estou falando metaforicamente, só tem que ter garra. Então estamos falando de uma pessoa de fibra, que não se esmurece facilmente, que quando ouve sobre as questões do reino, os olhos dela brilham, ela vibra. É alguém que toma iniciativa, que não hesita diante de um trabalho a ser feito. Uma pessoa com garra, ela vai se dedicar à obra do Senhor com veemência, com tenacidade, com afinco. Isso é ter garra. Ninguém que não faz corpo mole, ou como dizer meu avô, que não é borocochô. Quinta qualidade, na hora que você estiver ali identificando um líder em potencial. Inteligência. E, pastor, agora, né? Não tem problema, viu? Inteligência. Fique tranquilo. Aqui no contexto da liderança, ao usarmos a palavra inteligência, gente, não estamos nos referindo à formação acadêmica, tá bom?
Não estamos falando sobre ter diploma ou ter um QI altamente elevado. Não é nada disso. Tá bom? Mas quando usamos a palavra aqui inteligência, estamos falando de líderes potenciais com rapidez mental. Pessoas capazes de processar informações, de classificar, de avaliar e, acima de tudo, de tomar decisões corretas. O que o líder faz isso? Ele avalia, ele processa, ele toma decisões. Então, nós estamos falando de diplomas. E não apenas isso, a inteligência também aponta para alguém que está sempre disposto a aprender e crescer. Isso é uma questão de inteligência. Quem busca crescer e aprender o tempo todo é alguém com uma mente ávida, que busca pelo saber, alguém com uma elasticidade mental, que deseja continuar crescendo e aprendendo a longo prazo, cada vez mais. Então, é uma qualidade também essencial na hora que você estiver identificando um líder em potencial. Bom, é claro que nessa fase da identificação, essas são apenas algumas qualidades a serem observadas. E existem muitas outras, como por exemplo, observe se a pessoa tem traços como entusiasmo, confiança, bom testemunho, dedicação, disponibilidade, autodisciplina. E observe também se ela tem atitudes destrutivas, como murmuração, rebeldia, desonestidade, arrogância. É importante a gente observar essas coisas. Agora, tão importante quanto é o seguinte: vai escolher um líder em potencial? Observe se essa pessoa está inserida no mercado de trabalho. Observe se essa pessoa está procurando emprego, se ela está estudando. Não chame alguém que não está fazendo nada na vida. Tá? Não chame alguém que não está fazendo nada na vida. Porque um excelente líder não é aquele que vive desocupado, mas aquele que, apesar da sua ocupação, está sempre disponível no meio de Deus. Então, observe tudo. E assim que você identificar alguém, comece a lapidar essa pessoa por meio do discipulado. E além do mais, entenda que esse processo de identificar novos líderes, ele deve ser regado com a oração. Em todo o tempo. Porque a nossa percepção humana é limitada, mas a de Deus não é. Jesus, antes de escolher os seus líderes, os seus discípulos, a Bíblia diz que ele investiu tempo em oração. Então, lá em Lucas capítulo 6, que diz o seguinte: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Jesus passou uma madrugada inteira orando. E quando amanheceu, ele foi ali, chamou aqueles líderes de potencial. Então, esse período de identificação precisa ser regado com muita oração. Como eu disse, a nossa percepção é limitada, mas a de Deus não é. E se nós temos o Espírito Santo, Deus vai nos conduzir nessa identificação. Ele vai abrir os nossos olhos. E assim como um dia alguém enxergou isso em nós, graciosamente também enxergaremos isso na vida de alguém. Amém? Então a primeira fase é essa. Esse processo de desenvolver os novos líderes. É a fase da identificação. É o radar ativado. É o observador. É o olheiro lá do time de futebol. É isso mesmo. Você precisa ser um pequeno grupo. Agora, a segunda fase, gente, é o que nós chamamos nessa manhã de fase do investimento. Uma vez que você já identificou, o próximo passo é investir no desenvolvimento desse líder em potencial. Pastor, de maneira prática, como é que eu faço para desenvolver novos líderes? Para desenvolver novos líderes, nós vamos usar os 3 T's: ensino, exemplo e experiência. Ensino, exemplo e experiência. Primeiro, ensino. Líderes precisam aprender princípios bíblicos e práticos a respeito de liderança cristã. Nós temos um texto para a nossa liderança muito importante, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, que diz o seguinte: quanto a você, são palavras de Paulo para Timóteo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos,
para instruir a outros. Olha só o que Paulo está dizendo a Timóteo. Então aqui nesse versículo nós temos pelo menos 5 gerações de líderes. 5 gerações nesse texto que acabamos de ler. Porque Jesus ensinou Paulo, Paulo ensinou Timóteo, Timóteo ensinou homens fiéis e idôneos, e esses homens fiéis e idôneos vão ensinar a outros. 5 gerações. Então, se o ensino chegou até nós, ele não pode parar na gente. Temos que transmitir esse ensino, temos que passar esse bastão, temos que transmitir o legado para a glória de Deus. Então, a primeira fase do investimento é ensinar. E a Bíblia é a nossa única regra de verdade. É por meio dela que nós vamos ensinar, não apenas de forma verbal, mas com a nossa própria vida, caminhando juntos. Então, agora, ensino. Agora, além de ensino, nós temos o exemplo. E o exemplo, assim como ensino, é fundamental. Olha só, a melhor maneira de você investir em novos líderes é trazendo eles para perto. Para bem perto. Se você encontrar um líder em potencial lá no seu pequeno grupo, traga ele para perto. Gastem tempos juntos. Tenha um tempo de mesa. E faça da sua vida um exemplo. Porque a melhor maneira de se ensinar alguém é por meio do exemplo. Jesus disse o seguinte em João capítulo 13, verso 15. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Esse é o método de Jesus. Jesus liderava pelo exemplo em todas as esferas de sua vida, mostrando que a liderança verdadeira ela é vivida antes de ser ensinada. Então, liderar pelo exemplo é fundamental, porque as pessoas podem até se esquecer das suas palavras, mas elas jamais se esquecerão dos seus comportamentos. E isso é exemplo. É necessário um líder para desenvolver outro líder. É necessário aproximação relacional. É necessário convivência, vida com vida. O principal treinamento dos novos líderes não é aquele que acontece apenas na sala de aula, mas o que acontece no dia a dia. Então, o líder potencial precisa estar em constante proximidade e interação com líderes veteranos. Afinal de contas, a liderança pode ser mais facilmente aprendida através da observação do que através de apostilas. Muito mais. Todo mundo que serviu aqui o Exército Brasileiro vai lembrar dessa frase que diz que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. O missionário Albert Schweitzer dizia que exemplo não é a coisa mais importante para influenciar outras pessoas, é a única. Portanto, se você deseja investir em novos líderes, traga-os para perto, caminhe juntos, tenha um tempo de mesa e faça da sua vida um exemplo. Porque ao verem você produzir, naturalmente eles vão reproduzir. Por exemplo, é a referência. Então, para investir em novos líderes, eu preciso de ensino, eu preciso de exemplo, mas também eu preciso de experiência. E experiência nos fala sobre criar oportunidades para que esses novos líderes pratiquem e cresçam. E sempre quando toca nesse assunto da experiência, nós recordamos daqueles 5 fundamentos que nós já aprendemos na Bíblia, que são ali os 5 passos práticos para a experiência de novos líderes. Então, quais são esses 5 passos práticos? Eu sei que a maioria já conhece, mas é sempre bom a gente reciclar. O primeiro passo é o seguinte: você vai chegar para o seu discípulo e vai promover a seguinte dinâmica no pequeno grupo. Primeiro passo: eu faço e você observa. Então, se é um contexto de pequeno grupo, a célula vai acontecer da seguinte forma: o líder faz 100% da célula e o líder em potencial apenas observa. Esse é o primeiro passo. E depois que a célula acabar, os dois se encontram e conversam. E o líder pergunta: o que você observou? O que você entendeu? Qual foram as suas dúvidas? O que você viu que não ficou tão claro assim? Primeiro passo. Segundo passo, que acontece na semana seguinte: eu faço e você me ajuda. Olha a diferença. O primeiro passo foi: eu faço e você só observa. O segundo passo é: eu faço e você me ajuda.
É como se o líder fizesse 70% e o líder potencial 30%. E depois os dois conversam. E aí, como é que foi a sua experiência? Foi difícil? Foi fácil? O que você achou? O que você entendeu? Terceiro passo. Você faz. E eu te ajudo. Agora inverteu. É 70% com ele e 30% comigo. Depois conversa. Quarto passo. Você faz e eu observo. Agora, o líder potencial está fazendo 100%. Está conduzindo a célula do início ao fim. Com muita vivacidade, com muita tenacidade, cheio do Espírito Santo, com muita dinâmica. E eu só observo. E depois a gente conversa sobre. E o quinto e último passo? O quinto e último passo é: você faz e outro observa. Entende aí que já começou um novo ciclo? Porque se chegou na gente, não pode parar na gente. E se chegou em você, não vai parar em você. Isso vai ser multiplicado, vai ser reproduzido na vida de outras pessoas. Então esse é o ciclo completo. É assim que a pessoa adquire experiência, colocando a mão na massa e fazendo. Então, até o momento, para desenvolver novos líderes, nós precisamos de a fase, qual que é a primeira? Identificação. Nós temos muitas qualidades a observar para identificar um líder potencial. A segunda fase é a fase do investimento. E para investir em alguém, você precisa de ensino, de experiência e de... Esqueci. Exemplo. Ensino, exemplo e experiência. Muito bom, pastor. E aí, então, nós chegamos na terceira fase, que é a fase da responsabilização. Então, uma vez que você identificou, e você investiu, agora você vai confiar responsabilidades a esse líder de potencial. Grandes responsabilidades. Por quê, pastor? Porque ninguém pode se desenvolver como líder se não liderar na prática. Não pode. A liderança da pessoa não será desenvolvida se ela não assumir responsabilidades. Se ela não enfrentar desafios reais. Portanto, se você deseja desenvolver novos líderes, delegue responsabilidade. Meu irmão, delegar é uma arte. E aí você precisa dominar essa arte. Eu não sei se você vai acreditar, mas tem líder que não consegue delegar nada. Não é aqui na igreja Batista do Amor, viu? Então, por isso que eu estou falando assim, talvez você não vai acreditar. Sabia disso? Aí fora, lá fora. Tem líder que não consegue delegar nada. Ele não consegue confiar uma responsabilidade a ninguém. Sabe por quê? Porque ele é um líder centralizador. Só ele que fala. É só ele que faz. É só ele que conduz. Tudo é ele. Ele não dá espaço, ele não dá oportunidade para ninguém aprender e se desenvolver. E um líder centralizador é alguém que confia apenas em si para a realização de tarefas importantes. E por isso ele tem dificuldades em delegar. Confiar em alguém. Então, o líder centralizador não consegue efetivamente desenvolver novos líderes. O líder centralizador, na verdade, ele precisa urgentemente se matricular na escola de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é o centro, mas ele não é centralizador. Grande diferença. Nós cremos que Jesus é o centro, mas Jesus, na sua liderança, ele não tem uma liderança centralizadora. Se fosse assim, ele não diria: vou por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Não, ele diria: não, ninguém vai subir. Vocês não dão conta, vocês são fracos. Eu vou fazer tudo sozinho. Se fosse assim, não haveria Marcos 16, vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Então é uma grande diferença. Jesus é o centro, mas ele não é centralizador na sua liderança. Ele delega responsabilidades, ele confia em pessoas. E se ele confiou em você, você está esperando para confiar em quem ele trouxe para perto de você? Porque tudo que nós fazemos é debaixo da graça de Deus, não tem nada a ver com as nossas capacidades. Então não coloque limites aonde Deus não colocou. E tem um detalhe importante. Ao comissionar seus liderados,
Jesus não delegava apenas tarefas, ele delegava autoridade. Então, delegue tarefas e você terá seguidores. Delegue autoridade e você vai formar grandes líderes. Então, deixa eu finalizar esse ponto, eu ensinar um princípio que eu geralmente compartilho na escola de líderes. E o princípio é o seguinte: quando nada é delegado, 2 problemas são criados. Até rimou. Quando nada é delegado, 2 problemas são criados. Qual que é o primeiro problema? O líder adoece. É só uma questão de tempo. Todo líder centralizador, ele adoece. A longo prazo, ele fica doente. Porque ele está em conta o princípio bíblico de discipular pessoas, de encorajar pessoas, de delegar, de repartir, de formar novos líderes. Ele quer fazer tudo sozinho, ele não aguenta esse fardo. Então o líder adoece, esse é o primeiro problema. Então, líder, cuidado com isso. Qual que é o segundo problema? Quando nada é delegado. Qual que é o outro problema criado? Novos líderes não são desenvolvidos. Então, além do líder adoecer, ele não permite que as pessoas cresçam, que as pessoas avancem. E aí acontece o quê? A morte do ministério. Então, quando nada é delegado, 2 problemas são criados. O líder adoece e novos líderes não são desenvolvidos. E o resultado? A morte ministerial. Tudo acaba. Então, um líder que não sabe delegar está impedindo que seus liderados cresçam. Alguns ainda insistem em dizer que não delegam nada porque não confiam nas pessoas. Contudo, se você tiver dificuldades de confiar em alguém, lembre-se de que um dia Jesus confiou em você. Confiou em você. Você acha que ele confiou em você porque você era pobre demais? Não, foi graça dele. E aliás, também, cuidado para não confundir delegar com delargar. Ok? Esse ato de gerar uma responsabilidade, delegar é uma coisa, delargar é outra. O que é delegar? Eu simplesmente trago alguém para perto, confio nele uma responsabilidade, dou-lhe autoridade e também dou instrução de como deve ser feito. E além de dar instrução de como deve ser feito, eu supervisiono. De tempo em tempo eu acompanho, eu pergunto como é que está, peço um feedback para delegar. Agora, delargar trago alguém para perto, simplesmente jogo uma batata quente na mão dele e depois não quero nem saber mais, já passei isso para frente. Isso é delegar, isso não é delegar. Então, para gerar responsabilidade, não é só jogar uma batata quente, é trazer para perto, é instruir, é mostrar o passo a passo e supervisionar. Confiar algo nessa pessoa e por meio disso ela vai desenvolver. Então, recapitulando, quais são as 3 fases? A fase da identificação. Lembra lá do olheiro do futebol? Segunda fase é a fase do investimento, por meio do ensino, do exemplo, da experiência. E a terceira fase é a fase de gerar responsabilidade nessas pessoas. Porque, assim como eu digo na reunião dos homens, que o homem só amadurece quando ele assume responsabilidades, o líder também é dessa forma. Ele só amadurece assim. E concluindo essa mensagem, eu posso dizer que, se lermos atentamente os evangelhos, iremos ver que Jesus passou por essas 3 fases ao levantar novos líderes. Primeiro, Jesus identificou líderes em potencial. Jesus ele não disse o seguinte: olha, eu vou fazer uma linha aqui no chão e quem correr mais rápido e atravessar essa linha vai ser escolhido por mim. Não, Jesus não fez isso. Ele não fez isso. Ele selecionou cuidadosamente cada um dos discípulos. Ele levou o tempo identificando. Ele gastou tempo em oração antes de escolher novos líderes. Pois Jesus sabia que no futuro não muito distante, ele estaria passando a liderança da igreja do Novo Testamento para eles. Depois, Jesus passou um tempo investindo na vida desses novos líderes. Jesus passava tempo com eles. Jesus os ensinava, educava, confrontava em amor, motivava, repreendia e, acima de tudo, os inspirava. E, por fim, no tempo certo, Jesus confiou a eles uma responsabilidade ministerial e os treinou para serem eficientes. Ou seja, o plano de Jesus funcionou maravilhosamente, portanto, vale a pena copiar. Vale a pena copiar o método de Jesus.
Porque Jesus viu potencial em homens simples e os transformou em líderes extraordinários. Jesus viu potencial em pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns, e os transformou em apóstolos que mudaram o mundo. Então, a nossa tarefa como líderes é identificar, investir e confiar responsabilidades a novos líderes. Dessa forma, nós garantimos que a obra de Deus continuará forte nas próximas gerações. Às vezes, a gente acha que o principal desafio de um líder é fazer um monte de coisas. Não, esse não é o principal. O principal desafio da liderança é formar novos líderes para a glória de Deus. Então, antes de encerrarmos, pergunta que eu deixo aqui, como reflexão, porque essa pergunta ela consegue ecoar, reverberar no seu coração por muitos e muitos dias. E a pergunta é: quem são os líderes de potencial que Deus colocou ao seu redor? Quem são os líderes? Que os nossos olhos sejam abertos nessa manhã, que a gente aprenda a enxergar aquilo que um dia graciosamente alguém enxergou em nós. Quem são os líderes em potencial que Deus colocou perto de você? Que nesse processo de identificação de sua vida seja regado de oração. Amém. Porque a sua e a minha visão são limitadas, mas a do Senhor não é. Feche seus olhos nesse instante. Quem são aqueles que o Senhor trouxe para perto de você? Qual o microfone? Deus te chamou para que por meio da sua liderança você possa extrair melhor essas pessoas. Identifique, invista, confie em responsabilidades. E nos próximos dias Deus nos dê sabedoria e coragem para desenvolver os líderes do futuro. Aqueles a quem deveremos passar o bastão. E o nosso desejo é que eles sejam melhor do que nós. Que eles sejam como flechas lançadas. Que o nosso teto seja o chão deles, porque assim é a liderança de Jesus. É uma liderança que diz que faremos coisas maiores. Pai, nos ajuda nessa temporada, Deus. Nessa temporada onde sabemos que muitos não querem assumir responsabilidades. Mas não sabemos que o Senhor tem o seu remanescente. Homens e mulheres de fé. Homens e mulheres de aliança que não se esmurece perante as tempestades da vida. Em nome de Jesus, Pai, assim como um dia alguém enxergou em nós potencial para liderar debaixo da sua graça, faz o mesmo através de nós. Abra os nossos olhos espirituais, Deus, e nos faça enxergar aquele que o Senhor trouxe para perto. Em nome de Jesus, que possamos olhar com os teus olhos e enxergar como o Senhor enxerga. Assim como um dia o Senhor deu para nós. Limitados, carentes, fracos. Mas o teu Espírito nos encorajou, nos fortaleceu, nos renovou. Então, Pai, nos dê essa habilidade de identificar, de investir, de ter facilidade em sair do centro e confiar responsabilidades, Pai. Porque esse é o seu método, Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que aqueles pequenos grupos, Pai, que ainda não têm um líder em treinamento, que em nome de Jesus, num tempo breve, esses novos líderes sejam levantados, Pai. Líderes que terão o caráter de Jesus, que terão o coração queimando, apaixonado pelos perdidos, Pai. Vidas que pregaram o seu evangelho sem medo algum. Nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito possa nos encorajar, nos fortalecer, nos dê estratégias espirituais na oração e nas ações, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que o teu ensino não vai parar em nós. Nós cremos que os nossos pequenos grupos, eles não vão morrer. O ministério não vai fundar, porque o que recebemos de graça, nós vamos transmitir para a sua glória, Pai. Para que as gerações vindouras conheçam o brilho da tua luz e contemplem tua santa face, Pai. Mas até lá, Pai, renova as nossas forças. Assim como ouvimos ontem no neologismo, nós queremos ser imparáveis, Pai. Imparáveis. Queremos continuar prosseguindo, de cabeça erguida, glorificando o teu nome em todo o tempo, Pai. Que o Senhor seja a nossa força em todo o tempo, até a tua volta.
Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Aleluia. Glória ao Senhor. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abre os olhos do meu coração, que eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu me darás o seu ouvido ao meu favor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu me darás o teu ouvido ao meu amor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Senhor. Somos a tua presença, Senhor, e sabemos que a colheita está em ti, Pai. Todas as coisas é para ti, Senhor. É para ti, Senhor. É para ti, Senhor.
ao meu clamor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus, não é? Eu creio que a maioria deve estar com o seu squeeze aí, com sua garrafinha de água, está? Ou não? Precisa dar os 5 minutinhos para tomar água e o banheiro ou podemos continuar? Pode? Então.